TV Fortaleza. A TV da Casa do Povo há 19 anos. No dia 2 de outubro, vamos escolher para o primeiro turno e em 30 de outubro, em caso de segundo turno, o presidente, o vice-presidente e o Congresso Nacional. As eleições para governadores, vice-governadores estatais, Assembleia Legislativas e Câmara Legislativa do Distrito Federal acontecerão simultaneamente. Vamos conversar agora com a coordenadora de eleições do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, a Edna Saboia. Agora, o plenário da cidade, especial Eleições 2022, esclarecerá todas as nossas dúvidas sobre esse momento de eleição. Bem-vinda, Edna. Obrigada. E aí, nós, aqui no Ceará, a gente sempre teve um grande colégio, mas agora parece que o número de eleitores é ainda maior, é isso? Sim, nós somos o 8º maior colégio eleitoral do país e temos um aporte maior de eleitores e eleitoras por conta do retorno daqueles eleitores e eleitoras que foram cancelados na biometria em 2019. Isso aconteceu por conta da pandemia e voltou para o cadastro como eleitor apto para votar cerca de 500 mil eleitores e eleitoras. E aí depois esses eleitores deixam novamente de estar no cadastro? Como é que funciona? Sim, nós temos em nosso cadastro cerca de 6 milhões e 800 mil eleitores. 500 mil, cerca de 500 mil eleitores e eleitoras retornaram porque deixaram de comparecer à Justiça Eleitoral, o provimento número 1 de 2019 da Corregedoria Regional Eleitoral do TRE, não compareceram à biometria, tiveram o título cancelado. Em 2020, por conta da pandemia, esses eleitores que não regularizaram a situação retornaram ao cadastro, puderam votar, tiveram o título cancelado. E mais uma vez, por uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, eles retornam ao cadastro. Vão poder votar nas eleições de primeiro e segundo turno, em outubro, mas após a eleição eles terão novamente o título cancelado e precisam regularizar a situação. Ah, tá, mas aí regularizando fica simples apto, resolver, né? Super simples. Inclusive pode fazer pelo título NET, né? Ele pode fazer pelo computador. De casa. Após a reabertura do cadastro. Sim, mas de casa mesmo dá para resolver? Sim, a menos que a gente retorne à coleta biométrica, porque hoje está suspensa. Então, o atendimento ao eleitor foi de forma online, mas claro que na reabertura do cadastro, se a situação estiver tranquila em relação à pandemia, aí o eleitor e a eleitora precisa comparecer para que seja feita a coleta da biometria, da foto, assinatura digital. Edna, uma das características também que saiu dos nossos eleitores é que a grande maioria é composta por mulheres, né? Continua, né? Nós somos quase, as mulheres a decidir praticamente. Somos quase 53%. É uma diferença aqui no Ceará de mais de 400 mil eleitoras, se comparada aos homens. E aí a gente já traz uma questão que somos maioria, mas em compensação se compara a questão da representação, a representatividade, aí nós somos minoria. Avançamos por um lado, mas ainda temos que avançar. Temos que avançar muito na questão da representação. Falando no dia da eleição mesmo, quais são as principais informações que as pessoas têm que ficar ligadas, né? Documentação, para não esquecer. Ainda tem gente que chega no seu local de votação sem saber onde vai votar, como é? Isso acontece muito. Nós temos no estado 6.759 locais de votação. São muitos e o eleitor ele comparece a cada 2 anos. É natural que ele esqueça dessas informações, né? Estamos aqui para tirar as dúvidas. O eleitor, no domingo, né, a votação, já houve uma mudança em relação a 2020. O horário de votação ele acontecerá de 8 às 17 horas. É importante que o eleitor chegue cedo e ele precisa levar um documento oficial com foto. Isso pode ser o e-título,
ele pode, através do celular, fazer a sua identificação. Ele baixa o aplicativo e-Título. Mas para que esse aplicativo e-Título ele substitua o documento oficial com foto, precisa ter a foto, precisa que ele tenha feito a biometria, né? Mas no e-Título tem várias informações, inclusive aonde votar. Eu quero saber onde é o meu local de votação. O e-Título ajuda. Então é importante, a primeira esclarecimento aqui, na verdade, recomendação é baixe o aplicativo e-Título e também não deixe para baixar ali no sábado, antes, na véspera da eleição. Ele precisa de um documento oficial com foto. Pode levar os números dos candidatos anotados e a Justiça Eleitoral recomenda que leve anotado. São 5 cargos, são muitos números. É muito fácil esquecer. É muito fácil. Ou São 16 confundir. números que ele vai ter que escrever, né? Porque nós temos presidente, governador, senador, e aí pela ordem de votação, que também é uma dúvida. A gente começa a votar pelo cargo de deputado federal, depois estadual. Aí vem senador, governador e presidente. Essa ordem é muito importante para que ele não fique em dúvidas na hora de votar e leve anotado o número dos seus candidatos. Pesquise antes. Então, documento oficial com foto, né? Leve a caneta, caso tenha, né? Ele tenha que assinar o caderno de votação. Todos esses cuidados que a gente tinha, porque nós ainda estamos na pandemia. Quem não fez a biometria não tem como, então, baixar o aplicativo. Pode baixar o aplicativo, Dá só pra não baixar? vai ter a foto. Mas aí ele não então, substitui, pronto, aí não continua substitui. precisando, por exemplo, de uma identidade Continua ou uma carteira de precisando motorista. de uma carteira, de um documento oficial com foto, precisa. Mas é importante baixar o e-Título porque ele sabe onde ele vai votar. Se ele precisar justificar, que a gente pode falar depois da justificativa, também no aplicativo e-Título, ele pode fazer de forma assim, bem tranquila, de casa, né? Documento oficial com foto, saber onde votar antes, né? Para não ficar ali perdido, saber onde é a sua sessão. E levar anotado os números dos candidatos, pesquisar antes, né, para que vote consciente. Vamos ter mais locais de sessão, então, nessa votação? Nós temos a mesma quantidade, muito próxima quantidade de locais de votação, mas o que aconteceu para esse pleito? Por conta desse retorno desses eleitores, nós temos um número muito maior de sessões eleitorais. Então, são locais, devemos ter locais mais cheios, são 5 cargos, né? E a aí, votação demora mais. A votação demora mais, né? Nós temos mais sessões eleitorais. Se comparar das eleições de 2018, no Ceará, são 800 novas sessões. 3.200 mesários e mesárias a mais. Então, houve um aumento de eleitores, um aumento de sessões que é natural, né? E esses mesários estão todos preparados? Tem toda uma preparação, né? Tem aulas, tem cursos? Sim, as ferramentas para que o mesário seja treinado, mesário e mesária seja treinado, aumentou muito, né? O mesário, dependendo da zona eleitoral, tem treinamento presencial, tem também EAD, o próprio canal do mesário, o aplicativo do mesário, ele pode fazer o treinamento pelo celular, mas claro que isso vai ser informado pelo cartório eleitoral. Nós precisamos, no estado do Ceará, mais de 90 mil mesários e mesárias. Nós estamos numa fase... É muita gente. E é quem faz a eleição, né? É quem prepara a sessão eleitoral. Nós temos 1.000 servidores no estado, né? 1.000 pessoas envolvidas, magistrados, magistradas, servidores e servidores, mas o nosso grande contingente de pessoas que realmente faz a eleição são os nossos parceiros, mesários e mesárias, que aqui no Ceará nós somos destaque a nível nacional, porque temos um percentual de mais de 60% de mesários e mesárias voluntários. Era isso, né? que eu ia perguntar sobre os voluntários. Tem muita gente mesmo que tem esse gente. desejo de contribuir mais do que ativamente, então, com as eleições, não só votando. É um ato de cidadania, a participação, é muito importante a participação, tem benefícios, né? Tem benefícios como 2 dias de folga por cada dia de convocação, tem um auxílio, uma indenização de alimentação, declaração de participação, mas eu acho que o grande trunfo e a grande importância mesmo é a participação. E isso a gente pode aferir com 65% desses mesários e mesárias, que são nossos parceiros, né? Eles Edna, que pena, essas eleições não deu para... Eu queria ter esse desejo de contribuir ativamente para as eleições. O que essa pessoa pode fazer para as próximas? Pronto. Ainda pode para essa. Ai, pode? Até 60 dias da eleição, que aí 3 de agosto,
Juízes e juízas eleitorais tinham um prazo, né? Esse prazo eles tinham que emitir o edital de convocação, nomeação desses mesários e mesárias. Mas nós convocamos e aí o mesário não pode participar. Então, nós estamos nesse momento, além de entregando essas cartas de forma digital, de forma presencial, mas nós temos muitas substituições também. Nós temos uma mesária grávida, vai estar de licença, está enferma, não pode participar, está viajando, fazendo um curso. Nós temos também muitas substituições e temos esse período para realizar essas substituições. Então, ainda há tempo, até próximo das eleições, nós temos um formulário de mesário voluntário em que qualquer eleitor e eleitora pode entrar no site da Justiça Eleitoral, site do TRE, preencher esse formulário. A zona recebe e já faz o contato para fazer a substituição. Então, ainda há tempo. Olha aí, você pode ainda aproveitar. Sim. Edna, uma das dúvidas também que as pessoas têm na hora de votar, primeiro, né, o meu local de votação, o horário, né, mesmo você escutando várias vezes, às vezes na TV, chega no dia da votação, a pessoa ainda tem dúvida. E também o que pode e o que não pode. Mudou alguma coisa? Eu posso ir com a roupa do candidato, com a cor do candidato? Não pode? Como é que está essa situação? Essas regras, elas sempre mudam, principalmente por conta da internet, das mídias sociais. Com relação ao eleitor, isso não mudou. O eleitor e a eleitora, ele pode manifestar, fazer uma manifestação, mas ela tem que ser silenciosa. Essa manifestação, ela representa, né? Ele pode se manifestar através de uso de camisas, né? De botões, adesivos, bonés, pode usar bandeiras no dia da eleição, mas essa manifestação ela tem que ser silenciosa. Tá? Ele não pode causar tumulto, né? Vai a família, 10 pessoas e fica lá fazendo, aí isso já seria uma propaganda irregular, né? Já seria constatado em boca de urna. Ele usando a camisa do candidato, na cor que quiser, usar um boné, adesivo, botão, ele pode entrar na sessão e votar de forma tranquila. Fica aquele tempo ali na sessão e no local de votação só para votar. Em 1 minuto ele vota, ele não tem que ficar dentro do local de votação, até porque são muitas pessoas. É importante que ele vote, exerça a sua cidadania e já saia do local, tá? Mas ele pode se manifestar de maneira silenciosa. Quem, por acaso, não puder votar, porque aconteceu, né, um imprevisto, uma doença, faz o quê? Como é que justifica? Olha, a justificativa, ela acontece primeiro no dia da eleição. Se eu estou fora do meu domicílio eleitoral, através do aplicativo a título, ele verifica que você não está na cidade, né? E você faz pelo aplicativo a título. Então, de casa, eu voto em Fortaleza e estou em São Paulo no dia da eleição. Baixo o aplicativo a título com antecedência e eu já faço a justificativa pelo celular, tranquilo. Eu posso também comparecer em qualquer sessão eleitoral do país, desde que esteja fora da sessão onde eu voto, né? E que aí também lá justifica. Eu justifico na urna eletrônica, né? Na sessão eleitoral. Como o número de justificativas é muito grande, a Justiça Eleitoral definiu alguns locais em algumas cidades, maiores cidades turísticas, e criou mesa de justificativa agora sem urna eletrônica, não pode usar urna eletrônica para essas mesas. Aí o eleitor vai ver, mas assim, o eleitor pode justificar em qualquer sessão eleitoral, desde que esteja fora do domicílio. Não pude justificar no dia, e aí o que é que eu faço? Eu posso fazer essa justificativa até 60 dias de cada pleito. A diferença é que no dia da eleição, eu só preciso informar lá, não posso votar, justifico. Após as eleições, se eu não votei, eu não justifiquei, aí eu tenho que justificar a minha justificativa. Por que eu não justifiquei e nem votei no dia da eleição? Aí eu tenho que apresentar um documento. Eu tenho que fazer um upload no aplicativo ou comparecer a qualquer cartório eleitoral para realizar a justificativa. Dizendo, tá aqui eu estava viajando, tá aqui meu passaporte. Então, ele tem que apresentar um documento. Eu estava trabalho na saúde, não pude votar, estava de plantão. Justifica. Aí o juiz analisa
para conceder ou não a justificativa. E quem vai votar em trânsito, né? Vou viajar, já sei que vou viajar, mas não quero deixar de participar das eleições. Como é que eu devo proceder para conseguir votar, se por acaso for dentro do estado ou fora do estado? Pronto. Isso é muito importante porque nós estamos nessa janela concedida pela Justiça Eleitoral. O cadastro de eleitores, né, para alistamento, transferência, ele foi fechado em maio, 4 de maio. O cadastro fechou. Então, o eleitor apto, né, ele está regular com a Justiça Eleitoral, ainda tem a chance de transferir temporariamente de sessão eleitoral de domicílio. Sou eleitor de Fortaleza e sei que estarei em São Paulo, estarei em Juazeiro do Norte no dia da eleição. Posso, até 18 de agosto, sim, comparecer em qualquer cartório eleitoral do país. Mas quais são as regras, quais são os requisitos? Primeiro, um eleitor regular. Eu não posso agora pedir para me alistar. Não, eu já tenho que ser um eleitor regular. Eu só posso fazer isso para cidades que tenham mais de 100 mil eleitores. Aqui no estado do Ceará nós temos Fortaleza, temos Juazeiro, Sobral, Maracanaú e Caucaia. E várias cidades que têm mais de 100 mil eleitores em todo o país. Eu só posso votar em trânsito para essas cidades. Então, eu sou de São Paulo, quero votar em trânsito, eu estou no Ceará. Só posso pedir para votar em Fortaleza, em Caucaia, Maracanaú, Sobral e Juazeiro. Essa é a primeira opção. Voto em trânsito, né? Votar fora do domicílio. Cidades acima de 100 mil eleitores. Se eu for do Ceará e me locomover, me transferir dentro do Ceará, eu voto para todos os cargos. Se eu for de um outro estado, eu só voto para presidente. Não tem voto em trânsito para o exterior. Eu sei que eu estarei na Disney no domingo da eleição. Ótimo, mas não em relação ao exercício aí da cidadania. Não vai poder votar, porque nós não temos sessões de voto em trânsito no exterior. Então, assim, é bem simples. Está no prazo, tem que ser um atendimento presencial. É necessário que o eleitor e a eleitora tenham que comparecer a qualquer cartório eleitoral do país. Eu não preciso vir a Fortaleza para pedir para votar em trânsito, né? E em São Paulo, peço para votar em trânsito para Fortaleza. Lá mesmo eu faço esse procedimento. Qualquer cartório eleitoral do país. Edna, mas aí, por exemplo, se eu sei que eu vou votar no Rio de Janeiro. Sim. Fiz o meu pedido para votar lá, certo? Aí, lá em outro estado, eu só vou poder votar para presidente. Sim. Por eu não ter votado para os outros candidatos, eu tenho que justificar esse outro voto? O eleitor que votou fica quite com a Justiça Eleitoral. Vai ter a informação de que o eleitor votou. Não conta para os outros cargos. Não conta. Então, basta ele fica regular. Fica regular e é considerado só o voto para presidente. A urna, quando via a informação para a Justiça Eleitoral, ela já tem a informação de que aquele eleitor está votando em trânsito num outro estado, ela só vai aguardar um voto desse eleitor. Certo. E aí, nas próximas eleições, volta automaticamente tudo ao normal? É uma transferência temporária. Terminou a eleição, no dia seguinte, reabertura do cadastro, eu continuo sendo eleitor no meu domicílio eleitoral de origem. Na minha zona de Na sempre, minha zona não perco de minha sempre. vaga. Só tem mais um detalhe, uma informação muito importante em relação ao voto em trânsito. Tem o voto em trânsito, que é o padrão. Cidade acima de 100 mil eleitores, o eleitor tem que estar regular para essas cidades, para transferência para essas cidades. Além dessas pessoas, nós temos outras classes, né, que eu digo que a transferência temporária ela é o gênero, o voto em trânsito ela é uma espécie. Nós temos outras. Eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida pode pedir para transferir temporariamente, que não é o voto em trânsito, que o voto em trânsito, embora seja, né? Mas eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida, eleitores e eleitoras de comunidades indígenas quilombolas ou as comunidades remanescentes dos quilombos, presos provisórios, presos e presas provisórias, unidades de internação coletiva. Então, juízes, juízas, promotores e promotoras eleitorais, servidores e servidoras,
eles podem também pedir. E aí aí não precisa ser cidade de 100 mil eleitores, tá? Então a gente faz campanha, o eleitor com deficiência, eleitor e eleitora com deficiência ou mobilidade reduzida, pode também transferir temporariamente. Mas aí transferir, por exemplo, mobilidade reduzida, vai até aquela cidade pequena, vai até o eleitor, como é? Não, ele tem que comparecer a um cartório eleitoral. No caso de eleitores e eleitoras com deficiência ou mobilidade reduzida, a circunscrição é o estado, ele pode inclusive pedir transferência dentro do município, continua votando para todos os cargos. Para atender, a questão é para reduzir barreiras, né? Remoção de barreiras. Se ele não fez até o dia 4 de maio, ainda tem essa janela para que ele se transfira, inclusive para próximo da sua residência. Né? Eu estou votando distante e eu me mudei, eu quero votar pertinho. Se for um eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida, ele tem que comparecer ao cartório eleitoral para fazer. Mas ele não pode comparecer? Pode fazer pode ter uma procuração, né? Mas isso é um caso mais específico. Mas sempre, até no caso dos quilombolas e comunidades indígenas, sempre haverá, então, uma zona eleitoral, uma seção ali próximo a ele. Ele pode pedir para onde ele quiser, dentro do município, dentro do estado. Claro que ele deve pedir para aquela que é mais acessível para ele. A ideia é facilitar, reduzir barreiras. E aí tem que ver o caso, né? Mas a ideia, o objetivo para atender as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida é redução de barreiras. É ele votar num local que tenha menos barreiras para ele exercer a sua cidadania. Edna, tem mais alguma dúvida que você sempre tem que responder e que as pessoas, né, lhe questionam muito sobre as eleições? Olha, a documentação, onde eu vou votar, tudo que eu acho que aqui a gente fez uma apanhada assim, realmente das maiores, você conseguiu reunir assim num pequeno tempo as principais. Mas o que é que a gente deixa assim para tirar? Eu tenho outra dúvida, ou eu já esqueci. Nós temos o 148, é um Disque Eleitor, que funciona de 8 às 13 horas e na próxima semana já vamos aumentar o horário de atendimento. E o eleitor pode ligar e tirar qualquer dúvida. Eu quero saber sobre o candidato, eu quero saber sobre o cartório eleitoral, quero saber onde eu voto, como voto, se eu sou mesária, onde eu vou trabalhar. Todas essas informações, se o Disque Eleitor, os nossos atendentes, se eles não conseguirem responder ali na hora, eles pegam um contato, mas eles não vão deixar o eleitor e a eleitora sem resposta. Então, tirem suas dúvidas enquanto é tempo, não é isso? Sem dúvida. Está no tempo e quanto antes o eleitor procurar informação, é melhor. E aí, falando em informação, tem um tema também muito impactante, assim, é um tema caro para a Justiça Eleitoral, que é a questão da desinformação, né? Que o eleitor, ele deve procurar seus candidatos, ele deve levar anotado, mas ele também precisa se informar. E ele precisa ser responsável também para não divulgar notícias falsas, ele não ser o propagador de notícias falsas. Vamos ser responsáveis. De boatos, né? Se eu pego uma informação e se eu não tenho certeza de que aquilo ali é verdadeiro, fica para mim, eu excluo, eu não divulgo, eu deixo para ver depois. Mas certificar, procura sites oficiais. Um deles é página da Justiça Eleitoral, né, os veículos de comunicação que são nossos parceiros, né, nós temos uma coalizão de parceiros, né, que atuam para levar informação aos eleitores e às eleitoras. Para que seja uma votação segura de todas as formas, Sim, né? porque só quem ganha é a sociedade. Isso mesmo. Obrigada, Edna, pela sua participação. Tenho certeza que muitas, se não todas as dúvidas foram esclarecidas. O plenário da cidade especial Eleições termina aqui. Fique com nossa programação e obrigada pela companhia. TV Fortaleza. A TV da Casa do Povo há 19 anos.